Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José em mais um vídeo. Hoje um vídeo de reflexão, trazendo sempre uma frase para a gente refletir, para a gente rever algumas atitudes nossas e muitas vezes, de repente, nem sem muitas atitudes nossas, mas atitudes de terceiros, né? E hoje a frase que eu venho trazer vai falar muito sobre isso, né? Referente a atitude de pessoas pra gente. Mas antes de eu falar isso, pedir para você se inscrever no canal, @JuGrejoUnipersonal, acompanhar nossos conteúdos, saúde de mulher, dicas de exercício. Fiz um vídeo funcional recentemente, vou fazer mais, tá? É que o tempo não está permitindo, tá? Mas eu vou fazer mais, tá? Então, a frase que eu trouxe aqui fala o seguinte: errar é humano, jogar na cara da outra pessoa é falta de caráter. Então, eu trouxe aqui um textinho, mas eu vou me basear muito nas situações que eu vivo, em situações que eu já passei, tá? Então, o errar é normal, a gente, como eu já falou, errar é humano, a gente tem o direito de errar, a gente está aqui para aprender, eu pelo menos vejo isso, a gente está aqui como questões evolutivas, para aprender a ser um ser humano melhor, né? Porém, quando uma pessoa, tá, vou dar uma situação que uma segunda pessoa fala isso pra gente, ela joga na nossa cara determinada situação, não é uma atitude muito correta. Por quê? É uma ferramenta que a pessoa tem para nos atacar, né? E a gente não pode entrar na mesma energia que essa pessoa, né? Então quando eu sei que é difícil, a gente passa por situação assim, não é fácil, né? Eu tô fazendo o vídeo aqui, mas eu sei que não é fácil, é complicado você passar por situações assim, tá? Eu mesmo tive situações de errar, também tive agora recente também algumas questões que aconteceu comigo, de erros meus, tudo, mas a gente não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer agora é tentar usar desse aprendizado que a gente errou para não errar novamente, né? Mas aí o que acontece? Algumas pessoas usam disso que você errou como ferramenta para te atacar, para te lembrar, lembra daquela situação? Mas aí, isso é uma opinião minha, tá? Eu acredito que a gente não pode carregar com a gente essa culpa eternamente. A gente tem que usar desse erro que a gente teve e falar, não vou agir novamente assim. E buscar tomar atitudes diferentes, não pegar e falar assim, ficar naquela bad, sabe, naquela coisa ruim e falar, nossa, eu não sou merecedor do que eu tenho, não sei o que, porque muitas vezes a pessoa, se você fizer uma análise, eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei. Eu passei uma situação que uma pessoa jogou uma coisa na minha cara, só que essa pessoa já, em outros momentos, ela já vinha me atacando e ela já vinha me minando das maneiras que ela podia. Sendo que com outras pessoas que eu tinha contato, não acontecia isso. Então muitas vezes, quando aconteceu a situação que aconteceu, eu pensei, talvez foi bom acontecer. Hoje, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu acredito que foi bom, né? Porém, a gente, da forma que foi as coisas, né, que a pessoa jogou na cara, eu acho que de qualquer maneira que for jogar na cara não é interessante. Eu já fiz isso muitas vezes e hoje eu tenho esse conhecimento que não é legal fazer isso, né? Então, um conselho que eu dou, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu sempre falo o que eu compreendo, mas uma opinião que eu dou para vocês, um conselho que eu dou, é você não entrar nessa energia da pessoa. Se ela pegou e te ofendeu, jogou alguma coisa na sua cara, ignore ela totalmente, porque a partir do momento que você pega essa energia, né, você consequentemente vai entrar numa vibração não muito boa, e é onde você vai ficar ruim. Então o meu conselho é que você não vibre da mesma energia que ela. Ela te ofendeu? Fulano, beleza, segue sua vida, acabou, e você segue a sua. Porque a partir do momento que a pessoa te ofende e você aceita, ela conseguiu o que ela queria. A partir do momento que ela te ofende e você não aceita,
aí ela fica com a energia e ainda fica mais brava ainda, né? Então, tenha sempre na sua cabeça que errar você sempre vai errar, mas que o ponto principal é você errar e não usar, e não cometer novamente esse erro, entendeu? Aí, beleza, tá ótimo. Agora, se errou e continua persistindo, aí realmente é difícil. Mas isso mesmo assim, ninguém tem o direito de jogar na sua cara alguma coisa. Porque, normalmente, tem uma passagem religiosa, vamos dizer assim, que fala, né? Que antes de você apontar o dedo pro teu irmão, você tira a trave do teu olho. E a mesma situação. Muitas vezes essa pessoa que está fazendo esse apontamento para você tem atitudes piores, né? Que foi a situação com essa pessoa. Essa pessoa teve atitudes, seja comigo com outras pessoas, não muito boas, entendeu? Então eu sempre deixo que a vida se encarregue de cuidar dessas pessoas, e com certeza vai, porque na terceira lei de Newton, que é ação e reação, eu acredito que também na vida tenha isso. Então toda ação tem uma reação. Eu tive meus erros, paguei por meus erros, e as pessoas vão que cometendo atitudes que não foram muito legais, vai responder por eles, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho feito algumas alterações de conteúdos lá no meu Instagram, se vocês forem ver, voltando a fazer mais vídeos, tá? Aqui no YouTube também, dentro do possível, quando eu consigo, eu tento postar sempre diariamente, mas é difícil, mas sempre tento fazer alguns vídeos, e quando eu faço, muitas vezes eu prefiro fazer poucos vídeos, mas com conteúdo, do que fazer vários vídeos sem conteúdo, tá? Então, assim, espero que posteriormente, no momento aí, daqui a um tempo, eu consiga ter um tempo maior para poder me dedicar a mais vídeos no YouTube, né? Mas enquanto isso eu vou tentar trazer o que eu posso, mas sempre com conteúdo, sempre com alguma coisa que contribua para ajudar vocês, que ajude vocês nos treinos, na vida, que seja, tá? Então, se inscrevam no canal, sigam as outras redes sociais, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!